tarde, boa tarde. Como estão? Espero que estejam muito bem dispostos. O meu nome é André Ferreira e eu vou ser o vosso professor de Economia. Economia há um mundo e uma porta que abre imensas possibilidades para o nosso mundo, a nossa realidade. Muitos de vós já tiveram um contacto prévio com a economia ao longo do vosso percurso no ensino secundário e tanto para quem já teve este contacto como para quem porventura está a estudar para o exame e não tenha tido a oportunidade de ter tido a disciplina de economia A, tanto no 10º como no 11º ano, a mensagem que eu vos quero transmitir aplica-se a todos vós, ok? Eu já estive desse lado, eu pensei que não ia gostar desta disciplina e à medida que fui entrando na disciplina e conhecendo novas realidades, eu percebi que era a minha disciplina favorita. Ok? Foi há algum tempo, não foi há muito, mas foi já uns aninhos. Tive também Economia A. E também já estive na vossa posição. Ou seja, já estive a preparar-me numa lógica semelhante à vossa, em que iria ter o exame nacional e para o que depois, como vos disse e gostei muito desta disciplina, eu na universidade fui mesmo para estudar, fazer uma licenciatura em Economia. Então eu precisava da prova de Economia. Vocês, se aqui estão, porventura também vão precisar, ou até mesmo podem até ter outras opções, mas se esta prova correr bem, até podem usá-la para concorrerem aos cursos e às licenciaturas e para onde querem seguir o vosso caminho. Portanto, a mensagem que vos quero desde já transmitir é um bocadinho a que eu senti na altura que me fez ter aqui a melhor nota possível. E é tão simples como isto. Se estivermos de espírito aberto e deixarmos a economia entrar, nós vamos perceber que a economia, como é uma das ciências sociais que mais implicações tem no nosso dia a dia, acaba por ser, pronto, eu aqui puxando a brasa à nossa sardinha, não é? Acaba por ser até a ciência social com um maior impacto nos dias de hoje, ok? Ela precisa de todas as outras, ok? E até vamos falar disso à frente. Mas para o que é o nosso mundo, para o que é a nossa realidade, quando olhamos para a nossa realidade de um ponto de vista económico, ou pelo menos desde o prisma da economia enquanto ciência social, acabamos por perceber que ela é ampla a todas as nossas realidades e nós, enquanto agentes que vivem neste mundo, não é? Tanto a nível individual como inseridos nas nossas famílias e mesmo as nossas famílias, quem trabalha, quem ao fim e ao cabo participa no dia a dia, todos nós temos esse papel, participamos como intervenientes na economia, nós somos atores, nós participamos enquanto agentes económicos no mundo. As nossas decisões e as nossas ações têm consequências diretas e palpáveis no que é o estado do mundo. Ok? Eu estive aqui a contar-vos um bocadinho da introdução, mas o que nos traz cá hoje, até vamos procurar fazer aqui com um webinar dentro da Academy, especialmente dedicado a resolvermos o exame nacional da primeira fase, que já ocorreu. Ok? Ele ocorreu no passado dia 25 de junho, às 2 da tarde, e foi um exame que eu já tenho aqui também. Alguns de vocês até podem já ter estado a trabalhar sobre ele. Quem ainda não o fez, estamos na altura certa. Vamos resolver em conjunto este exame nacional. Ok? Ele foi um exame desafiante, mas de certa forma, para quem está bem preparado, eu acredito que tenha corrido bem. Ok? E para todos vós que aqui estão a assistir, se porventura decidirem e quiserem ir ao exame de segunda fase, este trabalho que vamos fazer aqui hoje é um trabalho que, em conjunto com olhar para mais exames e, claro está, recapitular os temas-chave, olhar em detalhe para os conceitos mais importantes deste programa, desta disciplina, vai seguramente trazer-vos sucesso. Está bem? Portanto, sem mais demoras, o que é que eu quero combinar convosco? Vamos percorrer o exame nacional, que já ocorreu, ok? Eu já validei que o que vos vou dizer está completamente alinhado com as soluções.
Eu podia-me às vezes enganar em algum ponto, então garanti que a correção que fiz está totalmente correta, ok? Para também não vos dar hipóteses que não são as corretas. O objetivo é dar-vos o caminho, dizer-vos ao máximo como é que podem alcançar o sucesso. Está bem? Nós vamos começar com uma aula de aproximadamente 1 hora. Vamos percorrer as questões que o exame tem e eu prevejo, em conjunto com a Academy, que vamos ter 3 aulas para resolver este exame. Está bem? Se porventura formos mais rápido, fazemos 2 aulas e pouco. Se formos precisarmos mais tempo, também prolongamos. Ok? Porquê é que eu estou a dizer que vamos precisar aqui uma estimativa de 3 aulas, aproximadamente 3 horas? Não é para vos assustar, ok? Vocês não se assustem. Aqui a ideia é muito simples. Em vez de olharmos para as correções que estão no site, vermos que é correto entender e seguir, a ideia é aqui recapitular, a ideia é mostrar porque é que as outras opções não eram certas, às vezes percebermos alguma, eu não diria armadilha, mas ali algum truque que possa haver, alguma rasteira que às vezes possa ter. Atenção, muitas vezes nós até pensamos que possa ser rasteira, mas até não é. E vão já perceber porquê. Às vezes sim, há ali 1 ou 2 questões que pode ter uma pequena rasteira. Mas eu estou-vos a dizer que a maior parte das vezes não é. Porquê? A base, e quem já me conhece sabe que é o que eu digo que é o mais importante. Nós estamos em contexto de exame, nós temos de ter total atenção ao que nos diz o enunciado. Se garantirmos que lemos o enunciado corretamente, se garantirmos que entendemos o que o enunciado propõe como ponto de partida e define como objetivo de chegarmos a uma aparente resposta, nós estamos no caminho certo para o sucesso. Ok? Há aqui vários métodos, mas o método que está aprovado que melhor funciona é este. Eu tenho um exame, eu vou ler a questão, no primeiro momento ler toda sem parar, para apreender desde logo e captar o máximo de detalhe. Mas eu vou verdadeiramente ler a questão e perceber que caminho tenho de seguir para chegar à resposta, fazendo o seguinte. Se eu li numa primeira vez tudo o que me era dito, eu vou reler atentamente e depois de já ter visto os primeiros conceitos ou o que é que me chamou a atenção da primeira leitura, vou fazer uma leitura profunda sobre todo o enunciado. Agora vocês podem me dizer, professor, mas se eu demoro muito tempo a ler o enunciado, eu vou perder tempo que me pode ser útil mais tarde. E eu digo-vos assim, não podiam estar mais concretos no que acabaram de dizer. É uma dúvida perfeitamente legítima, mas o que eu vos digo é, o que investimos e o tempo que investimos a procurar entender bem o enunciado e o caminho que temos de seguir e qual é que é a proposta de chegada, ou seja, qual é que aparenta ser a resposta certa, nós estamos não a perder tempo, mas a ganhar tempo. Está bem? E eu com isto o que é que eu vos quero dizer? Se vocês garantirem que leram com toda a atenção, vocês estão no caminho certo para aplicar os conhecimentos que já têm e às vezes, se porventura falhar algum conhecimento, quando temos ali as opções, nós conseguimos rapidamente perceber quais é que são as opções que estão erradas, quais é que são as opções que temos de analisar com cuidado. Imaginemos que é uma questão de escolha múltipla que temos 4 opções. Gente, ao ler com atenção conseguimos logo normalmente eliminar 2 opções e se for algo que dominamos, nós sabemos logo a resposta certa. Se for algo que não dominamos a 100%, nós conseguimos ali, reduzindo as opções, tendo ali 2, ir então aplicar o conhecimento que temos para chegar àquela que nos aparenta ser a resposta mais correta. Se o fizermos com total atenção, reler a questão para garantir que não houve ali uma palavra não nos escapou ou uma palavra total nos escapou, ok? Às vezes a resposta certa é tão simples como entender ali uma palavra que estava no enunciado que nos diz tudo. Porquê? Diz-nos o caminho para onde temos de ir. Se nós o fizermos, nós vamos garantir que a resposta que estamos aparentemente a ver como a mais provável de ser a certa, ela vai ser a certa. E eu aqui digo-vos o quê? Confiem no vosso instinto, ok? Se vocês fizerem todos estes passos corretamente, que não são assim tantos, vão perceber que estão a investir tempo para ganhar tempo e mais que isso, vão conseguir chegar à resposta certa. Aquela que vos parecer ser a resposta certa,
muitas vezes não vão ter dúvidas e aí está fechado. Quando tiverem eventualmente alguma dúvida, se vocês garantirem que fizerem todos estes passos de garantir que entendem qual é que é o caminho que o enunciado quer que alcancemos, aplicar ao máximo o conhecimento que trazemos, entender verdadeiramente o caminho, garantir que não tivemos uma interpretação distante daquela que o enunciado nos estava a levar, ok? Se vocês fizerem isto, eu digo-vos, podem confiar no vosso instinto. O vosso instinto provavelmente está certo. Está bem? Sem mais demoras, vamos começar a corrigir, a percorrer o exame da primeira fase. Está bem? Eu escolhi a prova 1, ok? Eu tenho aqui uma pequena apresentação. Deixem-me só pôr aqui. Estou já aqui a prepará-la. Isto é rapidinho. Vou já pular aqui, está bem? E vou então... Ora bem, Academy Economia A, código 719, exame número, primeira fase, prova número 1, ok? Portanto, aqui, recordar como é que funciona esta lógica do exame. Ele tem 120 minutos mais 30 minutos de tolerância. É composto por 16 questões que contribuem obrigatoriamente para a classificação final, 6 questões onde as 4 com melhor pontuação contribuem para a nota final. À medida que chegarmos a estas 6 questões, não se preocupem que eu vou-vos dizer a melhor das táticas. Temos aqui 2 táticas, mas eu digo-vos propostas para termos melhor tática para, dentro destas 6, ter os 4 pontos. Aqui estas 16 que temos de sim ou sim responder. Vamos responder. Está bem? Muito bem. Então, o que vos digo é, o que aqui está é retirado totalmente, no que toca às questões, ok? Retirado totalmente do exame. O exame, se forem ver ao site que está no IAV, é igualzinho ao que está aqui. Está bem? Portanto, todas as questões que têm aqui este asterisco, recordar que são obrigatórias. Está bem? Sendo questões obrigatórias, vamos responder sim ou sim. Está bem? Então vamos lá. A primeira questão diz-nos o seguinte. Eu fiz aquela introdução para vos dar ali algumas dicas que eu, na última sessão todas, eu vou recordá-las. Também não se preocupem. Eu agora o que vos peço é, vamos estar aqui todos juntos a percorrer as questões do exame e vamos com calma fazer o acompanhamento do porquê de às vezes ser a opção A e não ser a B, nem a C, nem a D, e vou aproveitar e dar-vos aqui conceitos-chave relativamente a estes temas que aqui são questionados. Para quê? Para ao mesmo tempo estamos a resolver um exame, estamos a estudar. Está bem? Então vamos lá. Peço-vos que leiam com atenção esta questão. Vou-vos dar 1 minuto para lermos esta questão. Está bem? Eu estou aqui e depois lemos-la em conjunto. 1 minuto para ler. Porque há pessoas que gostam... Funciona melhor se lerem com atenção do que se eu já estiver a ler alto. Está bem? É por isso. Agora vamos lá então. Já vos dei tempo para lerem com atenção, agora vamos ler todos nós em conjunto, está bem? Em 2024, num determinado país, as famílias e as empresas não financeiras efetuaram as operações seguintes. Ora bem, primeira operação. As famílias adquiriram habitação própria, ok? Perto do local de trabalho. Opção 2. As famílias adquiriram bilhetes de avião para as férias. Opção 3. As empresas não financeiras adquiriram novos equipamentos para as linhas de montagem de bicicletas. Vamos lá então. Selecione a opção que identifica corretamente as afirmações relativas
respectivamente, vamos lá. Em primeiro lugar, a um investimento. Segundo lugar, a um consumo final. Ok? Portanto, o que é que isto está aqui a questionar? Destas três operações que ocorreram no ano passado, em 2024, ok? Temos aqui, dentro de um país, a bola das famílias e a bola das empresas não financeiras. Não esqueça que o país tem aqui mais 5 agentes, ok? São 5 agentes no total. Mais à frente até depois temos também ali um que abre um bocadinho mais as empresas, mas são 5 agentes. Dois deles, as famílias e as empresas não financeiras. Vamos, antes de perceber aqui as opções, vamos perceber o quê? O que é que nós queremos dizer quando falamos de um investimento? O que é um investimento? Vamos lá ver se conseguimos todos chegar lá. Eu, enquanto agente económico, quando eu olho para a forma como posso utilizar o meu rendimento disponível, eu tenho aqui uma de várias opções. Okay? Uma delas, que até é considerada uma das opções mais adequadas para fazermos crescer a nossa economia numa lógica de longo prazo, uma lógica estrutural, é o investimento. Por oposição aqui ao entesouramento, que não é mais do que o dinheiro que nós poupamos, nós guardamos-lo em casa, fica parado, sai da economia e fica parado, ou o dinheiro que nós poupamos, nós aplicamos-lo no banco, por exemplo, num depósito a prazo. Eu, quando aplico dinheiro num depósito a prazo, é verdade que o dinheiro, por um lado, fica parado no banco, mas também é verdade que o banco para nós vai-nos pagar a taxa de juros passiva, mas vai fazer empréstimos em nome do banco com dinheiro que parte dele vem destes depósitos que nós temos. Porquê? Todas as pessoas que têm valores depositados não vão todas levantar esse dinheiro ao mesmo tempo. Então o que é que o banco faz? Usa parte desse dinheiro para ter emprestado e vai gerindo. Portanto, acaba por o dinheiro tem uma contribuição na economia, mas num cenário indireto. Porque é o banco que empresta e não nós. Ok? Depois, tanto as pessoas, famílias, como as empresas têm aqui a opção de efetuar investimento, que é o quê? Pegar nas suas poupanças e investir na atividade produtiva. Para quê? Para garantir que, o que é a atividade produtiva? Investir em empresas. Ou a própria empresa investe parte dos seus lucros a comprar mais uma máquina para ser mais eficiente, ou mesmo a família investe tem várias formas, mas acaba por investir também em empresas para capitalizar as empresas para poderem ter mais dinheiro para produzirem mais. Ora bem, quando nós fazemos investimento, nós estamos então a aplicar poupança na atividade produtiva. Através de quê? Da aquisição de meios de produção. A este ato de adquirir meios de produção, nós chamamos o quê? Formação de capital. O que é que está aqui dentro? O chamado capital técnico. Todo o capital palpável que dure mais de um ano, por isso é que acaba por ter este nome, é chamado de formação bruta de capital fixo. A empresa investe parte do seu lucro a comprar uma nova máquina ou a substituir uma máquina que já estava antiga. Para quê? Para que essa aquisição ajude e seja parte integrante do processo produtivo e ajude a empresa a produzir mais, ok? Às vezes melhor até, produzir de forma mais eficiente, ok? Por exemplo, o que é que podemos ter aqui? Bens duradouros, coisas que duram mais de um ano e que não se consomem quando fazemos o produto, porque aí eram matérias-primas, ok? Dentro dos bens duradouros, os mais comuns são as máquinas, conforme falávamos, ou mesmo a empresa adquirir um novo edifício, no caso de expandir a sua fábrica, por exemplo, ou comprar uma fábrica nova, também pode fazê-lo, ok? E assim vai ter o quê? Vai ter mais capacidade para produzir mais, que acaba por ser o grande objetivo. Se alguém investe é para que no amanhã possa produzir mais ou ganhar mais lucro do que hoje, ok? Daí que, portanto, aplicarmos a informação de capital bruta de capital fixo é a principal componente de investimento em empresas e é talvez a mais importante, ok? Depois temos o que também? A variação de existências, que é uma componente do investimento que diz respeito aqui. Nós, no final de um ano, ou melhor, ao longo de todo o ano, vamos produzindo bens e alguns vendemos,
Alguns, no final do ano, se produzirmos, imaginemos, uma bebida no final do ano, ela se calhar só vai ser vendida no ano a seguir. Essa bebida que eu já produzi, quando olho para esse ano em que a produzi, portanto vamos imaginar que eu tinha feito no dia 30 de dezembro de 2024 e ainda não a vendi no dia 1 de janeiro de 2025. Então, é verdade que a empresa gastou dinheiro para a produzir. Portanto, esse dinheiro investido acaba por ser um investimento também. Tem aqui outro nome. Acaba por ser o quê? Dinheiro investido em existências, em inventários, ou stock. A bebida é um stock, é uma existência. Ora bem, tudo que é produzido normalmente na empresa é vendido nesse mesmo ano. Portanto, não tem consequência aqui nesta lógica de olharmos no final do ano. Porquê? No final do ano, o que é que nós temos de ver? Eu, se no final deste ano tenho ali 100 garrafas de bebida, eu no ano passado só tinha 80, quer dizer o quê? 100 menos 80, eu tive um aumento das minhas existências no final deste ano, comparado com o final do ano passado, de 20 unidades. Isto traduz da seguinte forma: a empresa investiu na sua produção um maior valor, que tem de ser aqui contado na lógica do investimento. Porquê que é um maior valor? Porque tem em casa, pronto para vender, mais produto do que o ano passado. Ok? O que é que se chama a este movimento? Estes 20 de diferença dos 100 menos os 80 do ano passado? Chama-se a isto a variação de existências. Ok? Portanto, o investimento das empresas é constituído pelo quê? A formação bruta de capital fixo e a variação de existências. Ok? Depois temos o consumo final. Este aqui estamos mais habituados a ele e acaba por ser algo que nós, enquanto família, nós, enquanto uh, indivíduos, quando consumimos bens, o que nós estamos a fazer é precisamente a fazer isto. Estamos a pegar em bens finais, prontos a satisfazer uma necessidade, que se vão fazer o quê? Vamos, ao consumir esse produto ou esse serviço, esse bem ou esse serviço, vamos satisfazer a nossa necessidade. Eu, à medida que vou beber esta bebida, ela vai se gastando, portanto, ela é destruída progressivamente, mas ela está ao mesmo tempo a satisfazer a minha necessidade. Ok? Já vimos e percebemos isso antes, vocês também o sabem, que não é por eu agora matar a minha sede ou beber uma bebida que eu nunca mais vou ter a necessidade da sede. As necessidades têm características que não se esgotam, ok? Eu, provavelmente daqui a umas horas vou ter novamente sede. Hoje, que está muito calor, daqui a uns minutos vou ter novamente sede, ok? Portanto, quando as famílias adquirem produtos acabados, ou seja, bens que já estão determinados e prontos a serem usados, chama-se a isto precisamente o consumo final. É aqui que está a maior componente da existência das famílias. Porquê? As famílias servem para consumir, ok? Perceber aqui uma coisa: um produto final está pronto para ser consumido, mas também temos produtos intermédios. Imaginem, uma padaria compra farinha ou pode até comprar o trigo. A padaria quer fazer pão, mas em vez de comprar a farinha já feita, ela entende que é mais barato comprar o trigo e fazer ela a farinha. Se comprar o trigo para fazer pão, a farinha que produziu aqui a meio do processo chama-se um produto intermédio. Porquê? Vai ser usada esta farinha no processo produtivo outra vez, para quê? Para produzir o pão. A família normalmente não vai comprar esta farinha que vai servir para fazer o pão, ok? Ela só vai comprar o produto acabado que vai ser o pão. Está bem? Muito bem. Vamos lá então analisar aqui as três operações que aqui falávamos, ok? Opção 1. As famílias adquirem habitação própria perto do local de trabalho. Ora bem, isto é considerado um investimento, porque normalmente as famílias são consumidores, é verdade. Mas se investem ou gastam o seu dinheiro em algo que dure mais de um ano, por exemplo, uma casa, um carro, etc., acaba por ser o quê? Também feito pelas famílias e também conta como formação bruta de capital fixo, ok? Porque a casa vai durar mais do que um ano. Vai servir para as famílias poderem viver, ok? Segunda opção. As famílias adquirem bilhetes de avião para as suas férias. Ora bem, isto aqui parece-me que é um consumo final, certo? Exatamente. Ao comprarmos estas férias, quando as usufruirmos, portanto isto é um serviço, quando eu for de férias e voltar, eu já gastei as férias, já não vou poder ir outra vez, pelo menos essas que já paguei, porque já as gastei, ok? Mas já usufruí, já satisfiz a minha necessidade de quê?
de ir de férias, de satisfazer a minha vontade de lazer, porventura aproveitar para ir à praia, ir ao campo, ok? Portanto, é adquirido um serviço para satisfazer diretamente essa necessidade. Isto é claramente um consumo final, ok? Terceira opção. Desculpem, andei demais, carreguei aqui noutra tecla que não é correta. As empresas não financeiras, não esquecer, empresas não financeiras, todas, menos os bancos e as seguradoras, como essas têm um papel específico de financiar a atividade e o mundo, dividimos-las entre empresas financeiras e todas as outras empresas não financeiras. Okay? Depois é um dos temas mais à frente, é muito estudado quando estudamos o circuito económico. Portanto, as empresas não financeiras compram novos equipamentos para a linha de montagem de bicicletas. Ok? A empresa que faz bicicletas quer produzir mais e compra novas bicicletas. Vamos lá então. A ideia aqui será o quê? Claramente isto é um investimento. E sendo isto um investimento, coincide perfeitamente com o que falávamos há pouco quando estudámos o investimento. Okay? Estes equipamentos vão durar mais de um ano, não se vão destruir quando é feita uma bicicleta, portanto podem servir para fazer muitas bicicletas. Portanto, aquisição direta de meios de produção que se destinam a aumentar ou a manter a capacidade produtiva da empresa. Porquê manter? Porque eu posso comprar uma máquina para satisfazer uma mais antiga que já não está a trabalhar. Ok? Assim sendo, sabemos o quê? 1 é investimento, 2 é consumo final, 3 é investimento. Vamos lá ver aqui as opções. Portanto, investimento e consumo final. A 1 é investimento? É. A 3 é consumo final? Não. É investimento também. Portanto, a A está errada. A 2 é investimento? Não. A 2 é consumo final. Também está errada a B. A 3 era consumo final? Não. Era investimento. A B está trocada. Ok? Portanto, a que estará certa é provavelmente, vamos já confirmar, exatamente, será a C. 3 é um investimento? É. A 2 é um consumo final? Exatamente. Vamos só ver a D. Ora, investimento é a 2? Não, também está errado, ok? Portanto, tanto a B como a D estão trocadas. Porquê? O 2 não é um investimento, mas é sim um consumo final. A 3 e a 1 são investimentos e não são consumos finais. Ok? Portanto, a única resposta que estava correta aqui na pergunta 1 é de facto a C. Temos, no primeiro lugar, um investimento, quando a empresa adquire equipamentos. No segundo lugar, o consumo final, as férias que a família adquiriu. Ok? Muito bem, primeira já está. Eu acho que esta correu bem, certo? Vamos lá então à segunda pergunta. Atenção, depois eu vou recordando. Esta também é obrigatória. Ok? Vou-vos dar 30 segundos para lerem. Vou reduzir aqui um bocadinho, para também acompanharmos e como fazemos aqui uma explicação, dá tempo para também relerem à vontade. Está bem? Vamos lá então. Ok, vamos lá então ler a questão número 2. Ora bem, no processo de integração económica, matéria já muito avançada, estudámos-la no tema 12, o papel da União Europeia e as diferentes formas de integração que existem tanto na União Europeia como em termos teóricos. Okay? Neste processo de integração, as formas de integração designadas por União Aduaneira e por Mercado Comum apresentam como características comuns, entre outras, a existência de a. Liberdade de circulação de serviços entre os Estados-membros e a existência de uma pauta aduaneira exterior comum nas transações de mercadorias entre Estados-membros e países terceiros. B. Liberdade de circulação de mercadorias entre Estados-membros e a inexistência de uma pauta aduaneira exterior comum nas transações de mercadorias entre Estados-membros e países terceiros. C. Liberdade de circulação de mercadorias entre Estados-membros e a existência de uma pauta aduaneira exterior comum nas transações de mercadorias entre Estados-membros e países terceiros. E D. Liberdade de circulação de serviços entre Estados-membros e a inexistência de uma pauta aduaneira exterior comum nas transações de mercadorias entre Estados-membros e países terceiros. Ora bem, a esta altura, se calhar já estamos aqui todos baralhados com tanta opção. Mas o que é que nós estávamos a fazer? Estávamos a ler num primeiro momento. Agora vamos ler com calma, mas depois de quê? De estudarmos o que é que aqui está a ser questionado. Porque
ao lermos já ficámos aqui com algumas luzes do que é aqui solicitado, ou pelo menos qual é que é a matéria que vamos ter de entender para conseguir falar sobre isto, certo? Então vamos lá. Eu quero-vos contar, primeiramente, o que é que são estas duas etapas aqui apresentadas. Nós temos mais, ok? Mas estas até são das primeiras e, portanto, eu vou deixar para uma outra oportunidade falar depois das outras etapas distintas de integração que existem além destas, está bem? Portanto, nós quando falamos de uma união aduaneira, do que é que estamos a falar? Em todo o caso, deixem-me só fazer aqui uma pausa de um minuto, eu prometo que não demoro mais que isso, está bem? E voltamos já. Não, não é necessário, desculpa, eu estava a pensar em beber água, mas fazemos já, continuamos tudo. Ok, vamos lá então. Vamos só pôr aqui uma coisita. Aqui assim. Desculpa, eu queria só pôr aqui uma coisa. Desculpem agora. Vamos lá então. A ideia é percebermos o que é uma união aduaneira, ok? É dentro do estudo das formas de integração, nós quando temos vários países que querem aumentar os seus laços e ter aqui vantagens competitivas, porque nós já entendemos uma coisa, com base no que é a divisão internacional do trabalho, um país tende a ganhar se se especializar a fazer o que é bom. Nós, se nos especializarmos a fazermos o que somos melhores, vamos conseguir produzir mais e, se tivermos um mercado para o vender, por isso é que precisamos do que vamos falar agora a seguir, vamos ter mais potenciais compradores. Para quê? Para comprar tudo o que produzimos. A consequência disso é que, como não produzimos tudo o que vamos consumir cá dentro, mas produzimos só muita quantidade de outras coisas que não produzimos cá dentro, vamos ter de comprar também fora algumas coisas, ok? Portanto, a ideia é perceber o quê? Eu, para poder aplicar a divisão internacional de trabalho, tenho de cumprir aqui certos passos. Estes certos passos que eu vou cumprir são o quê? São formas de integração económica. Há umas mais iniciais, há umas mais avançadas. Ora bem, uma das primeiras, se não mesmo a primeira, é a chamada União Aduaneira. Isto é o quê? Foi um processo que a Europa fez, a União Europeia fez, no âmbito da sua fundação. Porquê é que estamos a falar da União Europeia? Porque Portugal pertence à União Europeia, certo? Quando fundámos a União Europeia, Portugal decidiu o seguinte. Portugal decidiu fazer uma coisa. Decidiu aceitar estas condições que aqui eram ditas. A primeira delas era então o quê? Garantir uma união aduaneira. O que é que isto quer dizer? Dentro dos países que pertencem à União Aduaneira, todos os bens são mercadorias, ok? Têm livre circulação. Ou seja, eu quando quero exportar alguma coisa para a Espanha ou importar alguma coisa da Alemanha, eu não vou ter qualquer tipo de taxas sobre eles, ok? Portanto, assim sendo, a ideia é precisamente isto, que é o quê? Dentro do nosso país não vai existir nem tarifas, que agora fala-se muito disso na televisão por causa da administração de Trump nos Estados Unidos, nem vão existir impostos alfandegários. Ou seja, eu, antigamente na fronteira de Portugal com Espanha, tinha as finanças, tinha de pagar, de certa forma, valores para poder exportar e importar produtos, ok? Agora já não. Dentro do que é o território da União Europeia, o que eu produzo cá, eu posso rapidamente pôr em França e não vou pagar imposto por isso, o imposto aduaneiro e alfandegário, ok? As tarifas, depois têm outros impostos, mas não é aqui a questão. Não vou pagar imposto e vou poder vender um produto que fiz cá dentro da minha União, ok? O mercado comum é o quê? É um estágio seguinte a este. Foi o que foi ali procurado desde 1986
e confirmado com o Tratado de Maastricht e entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 93 e diz-nos o quê? Além desta pauta aduaneira comum no comércio com países... desculpem, queria só dar-vos aqui uma nota que é, antes disso, a União Aduaneira. É importante o quê? Não há limitações dentro da União, mas também garante o quê? A União Aduaneira. As taxas que aplicamos de tarifas e de impostos alfandegários com o resto do mundo, com qualquer outro país que não pertence à União Europeia, vão ser as mesmas a ser aplicadas por todos os países da Europa. Okay? Portanto, significa o quê? As mesmas tarifas e regras são aplicadas a bens importados de fora do bloco, independentemente do país membro por onde entra. Ok? Como falava, depois disso, procurou-se o quê? Garantir, além da livre circulação de mercadorias, a União Aduaneira, dentro do mercado, garantir um mercado comum. O que é isto? Além de mercadorias de bens, podemos também, dentro de todos os países, não ter qualquer tipo de custo e limitação para serviços, bens e pessoas e mais tarde capitais. Okay? É uma forma de integração mais aprofundada e que inclui todas as características de uma União Aduaneira, além de, portanto, da livre circulação de mercadorias, que é o que vem da União Aduaneira, vem o que também? Vem a liberdade de circulação de serviços. Eu, que tenho uma empresa de informática, posso prestar um serviço para a Espanha. Livre circulação de pessoas. Eu, português, se quiser trabalhar na Alemanha, se tiver uma oferta de trabalho na Alemanha, posso ir para lá trabalhar e tenho o mesmo tratamento que um cidadão alemão. Okay? E capitais entre os Estados-membros. Eu, se quero comprar uma empresa alemã, não vou ter aqui qualquer tipo de limitação ou de imposto. Posso comprar. Ok? Esta pauta aduaneira exterior com estabelecida na União Aduaneira também é mantida no mercado comum. Também acabamos por definir o quê? Quais é que são as políticas e as medidas que aplicam não só cá, mas também para com o resto do mundo vão ser as iguais. Tá bem? É quase como que o primeiro estágio de integração é, primeiro dentro dos países todos da União, que fazem parte, todos os bens circulam livremente e à vontade. Depois, além dos bens, circulam serviços, pessoas e capitais. Mercado comum. Isto começou na União Europeia a 100% desde 1 de janeiro de 1993. Tratado de Maastricht, assinado no ano anterior. Ok? Assim sendo, opções. Vamos ver a opção A. Liberdade de circulação de serviços entre Estados-membros e existência de uma pauta aduaneira exterior comum nas transações de mercadorias entre Estados-membros e países terceiros. Ora bem, a primeira parte, liberdade de circulação de serviços, é uma característica do mercado comum, mas não da União Aduaneira. Portanto, esta parte já nos diz logo que esta resposta não é certa. Okay? A União Aduaneira foca-se apenas na livre circulação de mercadorias. Quanto à segunda parte, isto tem sido uma pauta aduaneira exterior comum. Isto de facto é comum a ambas. Mas pela primeira parte já sabemos que esta opção está errada. Okay? Opção B. Liberdade de circulação de mercadorias entre Estados-membros e a inexistência de uma pauta aduaneira exterior comum nas transações de mercadorias entre Estados-membros e países terceiros. Ora bem, liberdade de circulação de mercadorias é comum a ambas, verdade. E na existência de uma pauta aduaneira exterior comum, está incorreta para ambas. Porquê? Tanto numa como noutra, tanto na União Aduaneira como no mercado comum, possuem uma pauta aduaneira exterior comum. Ou seja, a inexistência de uma pauta aduaneira exterior comum é uma característica de uma zona de comércio livre, onde cada membro define a sua própria política comercial com países terceiros. Ora bem, a zona de comércio livre é um estágio antes de uma União Aduaneira. A Europa tem muito esta zona de comércio livre com quem? Por exemplo, com o Mercosul, com os países da América do Sul, com os Estados Unidos, Canadá, por exemplo. Não existe mais união a não ser essa. Mais nada. Okay? A opção C, já vamos estudá-la, vamos ver a opção D primeiro. Liberdade de criação de serviços entre Estados-membros e a inexistência de uma pauta aduaneira exterior comum nas transações de mercadorias entre Estados-membros e países terceiros. Ora bem, a primeira parte não é uma característica comum, pois não se aplica à União Aduaneira. Liberdade de circulação de serviços, atenção, isto é só no mercado comum. A segunda parte está incorreta para ambas, a existência de uma pauta aduaneira exterior comum. Portanto, como na B, isto está errado. Vamos então ver a opção C. Liberdade de circulação de mercadorias entre Estados-membros, isto acontece nas duas, verdade? E a existência de uma pauta aduaneira exterior comum nas transações de mercadorias entre Estados-membros e países terceiros, também acontece nas duas. Ok? Portanto, a C é de facto a resposta certa. Ok? Estas características definem uma União Aduaneira para além da zona de comércio livre, aqui na segunda parte, e são também uma característica presente no mercado comum, uma vez que esta é uma evolução da União Aduaneira. Ok? Muito bem.
Vamos fazer aqui a última questão e terminamos esta nossa primeira aula. Foi uma aula mais introdutória para também perceberem um webinar, para perceberem a nossa forma de trabalhar. Eu já falo um bocadinho, mas a lógica aqui é muito esta, que é hoje que eu quero que conheçam a nossa forma de trabalhar, eu estou a ser mais expositivo, ok? Quando estão connosco, nós temos aulas específicas de matéria, temos aulas de prática de exercícios e temos aulas de prática de exercícios tipo exame, ok? Portanto, vamos olhar primeiro para uma matéria, vamos ver exercícios para consolidar estes conhecimentos e vamos preparar-vos para lógica de exame, ok? Portanto, hoje não. Hoje vamos só estar aqui a fazer este webinar para que eu possa chegar e que a Academy possa chegar a todos vocês, quem sentir e gostar da forma de trabalhar. Nós estamos aqui precisamente para contar convosco. Está bem? Vamos lá então. Último exercício. Temos aqui um texto que nos diz assim: no mercado de concorrência perfeita de trigo, a capacidade de produção do Sr. Simão é pequena comparada com a quantidade de trigo transacionada nesse mercado. Isto significa que o preço do mercado não depende do trigo produzido e vendido por este produtor, e que é impossível convencer os seus clientes a comprar trigo de qualidade igual aos outros produtores, a um preço superior ao do mercado. Com base em duas características do mercado apresentadas neste texto, explicite por que razão o produtor não consegue vender o seu trigo a um preço superior ao preço de mercado. Ok? Não esquecer. Mercado de concorrência perfeita do trigo. Ok? Isto é importante. Vamos lá então. Ok, vamos lá então falar um bocadinho disto. Ora bem, temos aqui três opções de resposta. Vamos falar de todas porque basicamente o que é que esta pergunta pede? Pede que falemos e identifiquemos as características do mercado de concorrência perfeita. Vocês sabem que ele não existe, porque quer queiramos, quer não, há sempre alguma diferenciação no produto que os produtores vendem e acaba por ser sempre um mercado de concorrência monopolístico, ok? Mas é importante percebermos estas características que o mercado de concorrência perfeita tem. Ora bem, a primeira característica que aqui temos é o quê? A atomicidade existente no mercado impede que cada um dos produtores consiga influenciar o preço do trigo no mercado, devido à reduzida capacidade de produção face à dimensão do mercado. Ora bem, isto é completamente verdade e nós conseguimos logo ver aqui na primeira grande parte do texto. Como há muitos produtores e é um mercado de concorrência perfeita, o Sr. Simão nunca tem trigo suficiente para conseguir, no que toca à curva da oferta e da procura, ter algum tipo de impacto, ok? O trigo que ele produz pesa muito pouco se virmos todo o trigo que é produzido. Okay? Outra forma de dizer isto era assim: a atomicidade existente no mercado impede que cada um dos muitos e pequenos produtores tenha capacidade para influenciar o preço do trigo no mercado ou tenha poder de mercado. Okay? Podíamos falar da atomicidade por aqui ou por aqui. Isto já dava pontos. Ok? Segunda opção, que não esquecer, é aqui pedido para darmos duas características deste mercado de concorrência perfeita do trigo. Já falámos numa atomicidade. Porquê é que falámos logo nesta? Porque se repararem, é logo aqui muito bem detalhada no próprio enunciado. Como eu vos digo, o enunciado dá-nos a resposta muitas vezes. Ok? Agora vamos ver aqui a segunda parte. A homogeneidade. Por causa de quê? Desta questão da qualidade do trigo. Ora bem, a homogeneidade do bem ou do trigo transacionado no mercado, vocês aqui podiam dizer do bem ou do trigo, também pode dizer um dos dois. Esta homogeneidade quer dizer o quê? O mercado de concorrência perfeita, o produto é homogéneo, é completamente igual, não há nada que nos faça distinguir e diferenciar um produto do outro. Portanto, eu pago sempre o mesmo pelo trigo, independentemente de ser o trigo do Sr. Simão ou o trigo do Sr. João, ok? Ou o trigo de uma grande multinacional. Portanto, como o bem é homogéneo, transicionado neste mercado, impede o produtor de comercializar o bem ou o trigo a um preço superior ao do mercado, pois nenhum consumidor pagará um preço mais elevado por um bem idêntico.
Esta parte é importantíssima porque para percebermos que se o bem é homogéneo, eu tenho de vender ao preço de mercado. Se quiser vender mais, baixa um bocadinho o preço. Mas se eu aumentar o preço, não vou conseguir vender. Okay? Se eu baixar um bocadinho o preço, também não vou estar a ser eficiente, porque é um mercado de concorrência perfeita. Está bem? Portanto, se conseguissem explicar já a atomicidade e a homogeneidade, estava feito. Se porventura se esquecessem de um destes, ainda tínhamos aqui mais uma característica que podíamos dizer, que é o quê? Vamos lá ver. Transparência de mercado. Vamos perceber porquê. Ele não consegue convencer, porque o mercado é tudo tão transparente e todos os produtores e todos os consumidores conseguem ver tudo, que dá uma visão completa a todos e quem vende consegue saber o preço ideal para vender, quem compra consegue saber o preço ideal para comprar, ok? Ninguém tem capacidade para influenciar individualmente ninguém, ok? Portanto, esta transparência do mercado, que é uma característica do mercado de concorrência perfeita, impede o produtor de comercializar o bem ou o trigo a um preço superior ao do mercado, pois nenhum consumidor, como está informado e sabe tudo, vai querer pagar um preço mais elevado, sabendo que os outros vendedores comercializam ao preço de mercado. Se o senhor Simão quisesse aumentar hoje 10 cêntimos no preço do trigo, eu sabia que podia ir comprar trigo ali ao supermercado que ia estar mais barato, ok? E era igual. O bem era mercado, atomicidade, homogeneidade e transparência do mercado. Ok? Finalmente, poderíamos dizer como a transparência de mercado, outra forma de dizê-lo, ok? Impede o produtor de comercializar o bem ou o trigo a um preço superior ao do mercado, pois nenhum consumidor, ao dispor toda a informação, pagará um preço mais elevado pelo bem ou pelo trigo, ok? Portanto, a ideia é mesmo esta. Se nós conseguíssemos dar isto tudo, tínhamos a questão 100%. O que é que eu vos quero dizer aqui? A pontuação, isto vale 10 pontos, ok? Se vocês disserem dois tópicos muito bem, por exemplo, explica por que razão o consumidor não consegue vender, apresentando de forma completa os dois tópicos, resposta vocês tinham 10 pontos. Se conseguirem explicar bem e apresentarem os dois tópicos de forma incompleta, ou pelo menos um tópico de forma incompleta e outro tópico bem, têm 8 pontos. Se explicarem de forma incompleta os dois tópicos de resposta, têm 5 pontos, ok? Ou então um completo e não conseguem dizer mais nenhum caso, aí tinham só 5 pontos. Se derem apenas um tópico de justificação, mas incompleto, portanto, imaginem que tinham só a atomicidade até aqui, e identificavam a atomicidade aqui, deixa eu mandar para trás, mas não conseguiam dizer isto devido à sua capacidade de produção face à dimensão desse mercado. Aí tinham incompleto. E imaginem que só conseguiam dizer isto. Então tinham, não 5 pontos, mas tinham 2, se não estou em erro. Exatamente. Ok? Pronto. Vamos terminar por hoje. A próxima questão é 3.2, é uma questão opcional. Eu vou começar logo o nosso webinar na sessão 2, explicando-vos a melhor tática para termos aqui a máxima pontuação nestas questões opcionais, está bem? E mais do que isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu hoje alonguei-me ali um bocadinho também para que me conhecerem a forma de trabalharmos aqui na Academy, está bem? Próxima aula nós vamos praticamente fechar isto tudo. Deixamos a última aula para o que faltar e para eu vos dar ali mais alguns truques que também vão ser muito importantes, está bem? Espero que tenham gostado, olhem, eu adorei estar aqui convosco. Esta matéria é, pronto, é economia. Vocês, quem já está em preparação entende o que eu estou a dizer. Quem vai preparar agora vai perceber à medida que o tempo passa que é de facto muito interessante, porque as coisas ligam todas e tudo tem consequência. Então é mesmo uma disciplina que dá muito gozo de aprender, está bem? Conto convosco, muita força e bom descanso. Obrigado. Até à próxima. Até